contínua. Também é coordenador de divulgação no Brasil da ONG internacional The Planetary Society, fundada pelo astrônomo Carl Sagan. Pessoalmente é um prazer, Zé Roberto, tê-lo conosco. Eu lhe acompanho, como você sabe, desde o início, desde 1999, lá no Astronomia no Zenit, e é uma honra para nós podermos contar com a sua participação. Vou então pedir que todos fechem seus microfones e com a palavra nosso querido José Roberto, convidado de hoje. Obrigado pessoal, obrigado a todos, obrigado Fernando, obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui contribuindo nesse momento, aqui matando a saudade de eventos virtuais, né? E contribuindo com vocês nesse momento. Eu vou então compartilhar a tela, né? Para a gente começar. Veja se dá certo. Bom, vocês estão conseguindo ver? Tela cheia aí? Conseguem ver? Agora apareceu positivo. Aqui. Está começando a entrar. Tá, aqui tem um delay, né? Mas tudo bem. Bom, vocês conseguem ver, né? Sim. Certo? Pronto. Então vamos começar. Bom, eu creio que, para começar a falar nesse tema, eu acho justo que eu comece falando sobre as minhas motivações de porquê, da onde surgiu meu interesse por bandeira do Brasil. Né? Eu acho que é interessante que eu comece com essa abordagem. E não é um interesse recente. Ok. Trilha sonora é bom, mas não qualquer trilha sonora, né? Tem que ser uma trilha sonora específica. Estão me escutando? Eu posso continuar? O áudio está chegando a vocês? Sim, Zé Roberto. Mais uma vez eu peço desculpas, porque alguns dos nossos professores abriram para os seus alunos e eventualmente acontece. Eu peço desculpas a todos, ok? Com permissão, Fernando, o André tem um Bruno Santos aqui também com algumas imagens que não são associadas ao grupo. Poderia derrubá-lo também, por favor? Bem observado, Ale. Tudo bem, não se preocupe quanto a mim, isso acontece, sem problema. Mas é só, vocês só me deram um feedback aí se está ok, se o meu áudio está chegando a vocês e a imagem também. Tá, sim. Mas então, como eu disse, eu acho que é interessante que eu comece falando sobre as minhas motivações de tratar esse tema, né? Da onde surgiu isso. E não é uma coisa recente, na verdade é muito antigo. Vem desde os meus primórdios aí, quando eu comecei a me interessar pelas coisas do céu, porque para mim, quem já me conhece mais, sabe que o meu interesse foi assim, tipo uma escadinha. Eu cheguei nas estrelas depois de um certo tempo, mas eu comecei a me interessar pelas coisas do céu e até chegar nas estrelas. E eu lembro que eu era adolescente, garoto, no colégio, e já conhecia um pouco de astronomia, já tinha alguns fundamentos do assunto, já me interessava, e obviamente que conhecia a bandeira do Brasil, claro, né? E esse aspecto astronômico dela, as estrelas da bandeira do Brasil. Só que naquela época não existia internet, né? Quando eu estava ainda no ensino médio, no colégio, segundo grau, não tinha internet. E o contato que a gente tinha de informações sobre a bandeira do Brasil vinha de livros didáticos. Né? E uma coisa muito comum, muito recorrente, que eu quase praticamente decorei a declaração, a frase que eu via em várias fontes, geralmente livros didáticos, era essa daqui, creio que vocês estão vendo agora, que fala: as constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu aí é um grifo meu, na cidade do Rio de Janeiro, às 20 horas e 30 minutos, no dia 15 de novembro de 1889. Eu acho que eu sou capaz de recitar isso sem ler, por tantas vezes que eu li esse trecho, que, aliás, a gente pode encontrar até hoje em sites que falam sobre a bandeira. Às vezes, existem outras referências que, em vez de 20 horas e 30 minutos, falam em 8 horas e 30 minutos, e acrescentam a informação 12 horas siderais, o que, quando eu era adolescente, não significava muita coisa, porque eu não sabia o que era uma hora sideral. Mas eu pensava, bom, 8 horas e 30, 20 horas e 30 é a mesma coisa, né? Tantas vezes a gente fala, né?
o cinema é às 8h30, né? Mas é 8h30 da noite. Professor José, desculpa interromper, porque depois daquela última invasão, a sua apresentação acabou ficando com uma janela minimizada, né? Certo. Então, eu gostaria de pedir que o senhor fechasse e abrisse de novo para que ela ocupasse a tela novamente. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Me interrompam a hora que qualquer imprevisto desse acontecer. Depois que José começar a apresentar, pessoal, podem clicar no alfinete que vai aparecer na tela e aí fixa nela. E agora? Já voltou a aparecer aqui. Voltou. Mas voltou no tamanho certo? Tá tudo direitinho? Ok, para mim voltou aqui direitinho. Pronto. Só coloca em modo apresentação. E está? Está? Para mim está no modo apresentação. Não está aparecendo nenhum controle do PowerPoint aqui, não. Está no modo de apresentação. Tela, então. Outra sugestão, colegas. Outra sugestão, peço desculpas pela nova interrupção, né? É que, como infelizmente está tendo essas invasões constantes, infelizmente tem pessoas muito desocupadas, né? Então, eu poderia gerar um novo link para que todos que aqui estão possam acessar, né? Infelizmente, pessoas que ainda não chegaram provavelmente ficarão de fora, mas isso evitaria essas novas invasões. Eu gostaria que o palestrante desse a opinião dele sobre se prefere continuar nessa sala ou mudar de sala. Então, veja, Será necessário, André? Não basta não permitir que entre mais ninguém? Se eu não permitir mais ninguém, talvez. Se não tiver mais nenhum infiltrado aqui, Acho que não tem mais. Eu acho que o único problema que a gente está enfrentando agora é essa questão da tela, né? Porque para mim está aparecendo tela cheia. E para algumas pessoas está aparecendo a tela do PowerPoint, é isso? Isso, para mim está o PowerPoint. Estranho isso. Eu vou parar de compartilhar aqui. E recomeça, ok. Eu vou tentar. Quando você compartilhar novamente a sua tela, é porque não da seleção, mas não da apresentação, mas... Então, quando eu clico em apresentar, aparece tela inteira e uma janela. Qual que é o... Põe a tela inteira. Tela inteira. Tá. Isso. Fernando. Oi, Rodrigo. Esse Arthur Sá Menezes é do grupo? É sim. E agora, então? Desculpa, né? Só porque... Sim, tantas entendemos. ocupações, né? Sim. Agora já tem. Está ótimo aí. Agora está no Alguém modo ainda está vendo os apresentação. controles? Está no modo apresentação para todo mundo? Sim, está ok. Ok, né? Ok. Posso continuar, então? Pode. Vocês que mandam, tá? Tô tranquilo aqui. Bom, então, como eu estava falando, essa frase aqui, eu teve contato ainda quando criança, em muitos livros didáticos. Quando eu via sobre a bandeira, eu via isso daqui, né? Eu sou capaz de fechar os olhos e recitar isso. As constelações figuram na bandeira correspondem ao aspecto do céu da cidade do Rio de Janeiro, às 20h30, ou às 8h30, do dia 15 de novembro de 1889. E muitos textos, muitas referências acrescentavam essa informação 12 horas siderais, que para mim não significava muita coisa quando eu era garoto, porque eu não sabia o que era uma hora sideral. Mas, enfim, eu tinha essa noção aí da bandeira do Brasil como um aspecto do céu. E eu convivia muito bem com isso quando adolescente, não tinha nenhum senso crítico em relação a isso. Era a bandeira do Brasil que tinha um aspecto do céu lá no Rio de Janeiro, no dia da proclamação da República, né? Eu sabia que isso era um céu que ia se repetir a cada 15 de novembro, né? Mas, enfim, eu não tinha uma visão crítica a respeito disso. Convivia bem com essa informação em fim de papo. Como muitos brasileiros têm uma certa noção do que está na bandeira do Brasil, ali naquele círculo central, e fim de papo, estamos em paz conosco. Só que aí aconteceu um fato ainda, quando eu era garoto do colégio, que mudou completamente. Não só a minha visão com relação à bandeira do Brasil, mas com relação à divulgação científica, com relação à astronomia, um fato tão poderoso na minha vida que não é exagero dizer que sem ele era bem possível que eu não tivesse desenvolvido o site de divulgação científica, o Astronomia no Zend, que o Fernando citou,
era bem possível que eu não tivesse tido nenhum trabalho mais assim frequente nessa área de divulgação científica, e era bastante provável que hoje eu não fosse presidente da ABP, porque eu nem sequer teria me envolvido com planetários. E esse fato tão assim divisor de águas na minha vida, que apesar de eu já gostar da astronomia, fez com que eu olhasse para a astronomia e para a bandeira do Brasil com um outro olhar completamente diferente, foi a série de TV Cosmos, de Carl Sagan, que passou na televisão em horário nobre, lá naquela época, na década de 80. Né? E aquilo foi espetacular, gente. Para hoje em dia, que a gente está acostumado, aí, principalmente o pessoal mais novo, está acostumado com documentários, com TV a cabo, streaming, e muitos documentários, canais de ciência o tempo todo, aquilo foi um fato realmente extraordinário. Primeiro porque a TV, só existia TV aberta e ela não costumava ter temas de ciência. E segundo porque aquilo foi anunciado em horário nobre, a Globo era a Rede Globo de televisão, década de 80, ela ficava passando comercial de Cosmos, igualzinho como passa o comercial de uma novela das 8 que vai estrear. Né? Então era uma coisa assim arrebatadora, né? E um assunto que já me interessava, que eu gostava, e eu vendo aquela propaganda, nossa, eu reservei todos os momentos do mundo, eu preciso ver essa série. Né? E a série me surpreendeu positivamente, claro, eu assisti a série de TV inteira, depois assisti a reprise que passava no domingo de manhã, e aquele foi o meu primeiro contato com o trabalho de Carl Sagan, que foi para mim um divisor de águas. Eu acho que hoje não estaria trabalhando com divulgação científica se não tivesse sido a influência dele na minha vida, que começou com a série de TV Cosmos. Logo depois da série, outro contato que eu tive com o trabalho de Sagan foi o livro Cosmos, que eu tenho aqui, ele até hoje, livro, editora Francisco Alves, não sei se vocês veem aí a minha tela, eu estou segurando aqui o livro. E esse livro, assim como qualquer livro que vira um filme, ou já antes ou depois, né, qualquer livro que se refere a uma obra audiovisual, o livro contém coisas que tem na série, que tinha na obra audiovisual, e tem coisas que não estão lá também, coisas que só estão no livro. Né? E foi lendo esse livro aqui, que é o que eu tenho até hoje, a edição que eu comprei em 1986, a edição de 1985 da Francisco Alves Editora, que eu encontrei na página 50 do livro um trechinho que eu queria ler para vocês, que mudou completamente a visão que eu tinha agora da bandeira do Brasil. Vou ler rapidamente para vocês esse trecho. Há um aspecto curioso, dizia Carl Sagan, a respeito das bandeiras nacionais do nosso planeta. A dos Estados Unidos possui 50 estrelas, a da União Soviética e a de Israel, 1, Birmânia, 14, Granada e Venezuela, 7, China, 5, Iraque, 3, São Tomé e Príncipe, 2, Japão, Uruguai, Malaui, Bangladesh e Tailândia, o Sol, Brasil, uma esfera celeste. Nesse momento eu parei de ler. Eu disse, espera, o quê? Uma esfera celeste? Era a primeira vez na vida que eu tinha contato com esse tipo de interpretação a respeito da bandeira do Brasil. E apesar de eu estar iniciando em astronomia, eu sabia o que era uma esfera celeste naquela época, naquela altura. Eu não sabia o que era 12 horas siderais. Mas esfera celeste eu sabia o que era. Carl Sagan estava dizendo que a bandeira do Brasil tinha uma esfera celeste. Bom, está aqui bem na frente de vocês a frase que eu tinha contato, e talvez muitos de vocês tenham contato até hoje a respeito da bandeira do Brasil, que diz que a bandeira nacional, as constelações que figuram na bandeira, correspondem a um aspecto do céu. Bom, aspecto é um substantivo masculino que denota semelhança, aparência, mas uma esfera celeste não é bem um aspecto do céu. Tem uma semelhança, mas guarda uma sutil e importante diferença. E vamos então dar uma olhadinha nesse conceito aí de esfera celeste, porque, veja, o que denota uma semelhança, o que poderia sentir para mim naquela época como semelhança do céu, não seria uma esfera celeste, seria um planisfério celeste. Isso daqui é uma coisa que eu não sei se muitos de vocês aí já devem ter tido contato, os mais novos talvez não, porque hoje a gente tem aparelho de celular, com bússola, com sensores, a gente bota o aparelho de celular e já vê o céu como era, né, como que ele é. Mas há tempos atrás se usava muito isso daqui, que era o planisfério celeste. O planisfério celeste denota semelhança com o céu, porque eu vou girando esses discos aqui, e aí eu coloco no dia do mês e na hora que eu estou observando, e aí eu pego esse planisfério, ergo, alinhado com os pontos cardeais, eu ergo esse planisfério, e o que eu vejo aqui, nessa região aqui, do planisfério,
é de fato o que eu estarei vendo no céu. É um aspecto, é uma semelhança do que realmente eu vou estar olhando no céu. O planisfério, sim, mas a esfera celeste, não exatamente. Vamos então dar uma olhada no conceito de esfera celeste? Isso daqui é uma esfera celeste. Essa aqui da esquerda, à direita, é a mais comum da gente encontrar aqui no Brasil, nas papelarias, nas livrarias. Essa aqui da esquerda é um pouquinho mais rara de encontrar. Mas essa daqui é a esfera celeste mais, assim, raiz. Seja esta da direita ou da esquerda, ambas vão ter a Terra no meio. Essa daqui não precisa ter, porque ela é opaca, ninguém vai ver mesmo se colocar uma Terra lá dentro. Mas você precisa imaginar que dentro dessa esfera, esse globo celeste, muitas vezes vendido nas papelarias como globo celeste, dentro dele vai ter uma Terra também. Esse daqui fica mais claro isso daí. Então, como é que é essa esfera celeste? A esfera celeste é uma representação do céu, como nós vemos aqui da Terra. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós seres humanos, né, de avaliar distâncias muito grandes. A nossa capacidade, o nosso olho, né, tem uma limitação de avaliar distância. Então, a gente não consegue, por exemplo, olhando para o céu, saber que uma estrela está mais distante ou mais próxima do que a outra. São distâncias muito grandes quando a gente olha no céu, muito maiores do que a gente costuma ter contato aqui na Terra, claro. Então, nossos olhos não são adaptados para aferir esse tamanho de distância. Quando a gente olha para o céu, é como se todas aquelas astros, aquelas estrelas, todas aquelas coisas que estão no céu estivessem numa estrutura que a gente chama, historicamente, de abóboda celeste. Não dá para ter certeza de que a estrela mais brilhante é aquela que está mais perto, a mais fraquinha é aquela que está mais afastada. Não temos como aferir isso. Parece que simplesmente existe uma esfera englobando a Terra, e essa esfera tem buraquinhos, né, por onde sai uma luz que vem lá de fora dessa esfera. E essas luzinhas são as estrelas. Tá? E aí você tem mais dois luzeiros, o Sol e a Lua, que transitam nessa esfera. Então, essa concepção de esfera celeste, embora equivocada do ponto de vista astrofísico, permanece válida até hoje, porque é assim que a gente percebe o céu. Com os nossos sentidos, é assim que a gente vê o céu. Então, a esfera celeste é um modelo do firmamento. Inclusive, a Terra, aqui no meio, ela é fixa. Quem gira é a esfera, porque é exatamente assim que nós vemos. Nós vemos as constelações, as estrelas, o Sol, que é representado aqui nessa esfera por isso daqui, ó. A Lua transitando, né, girando em torno de nós. Então, esse é o modelo de esfera celeste. Bom, é um modelo, como eu disse, bastante útil, bastante didático. Aqui a gente representa os ciclos e meridianos celestes. É muito importante, quando a gente faz um curso de astronomia, apresentar a esfera celeste aos estudantes, às pessoas interessadas. Eu já tinha tido contato com a esfera celeste ainda na adolescência, achava uma coisa muito bacana. Mas ela tem um detalhe, né? Como modelo, ela te obriga a você se imaginar aqui, na Terra, é onde você está, é onde nós estamos, olhando para cá, olhando para fora. Então, olha lá, o que está representado aqui na esfera celeste, quando você segura uma esfera celeste nas suas mãos, está tudo invertido. Porque você tem que imaginar-se lá dentro, no centro na superfície da Terra, que está no centro da esfera celeste. Você tem que se imaginar lá. Então, quando você segura uma esfera celeste na sua mão, que você olha, por exemplo, essa daqui, que você olha essas posições das constelações, elas vão estar completamente invertidas em relação ao que você vê no céu, de verdade. Né? Porque você está, na verdade, dentro da esfera. Quando você está lá dentro, olhando para fora da esfera celeste, aí você vê do jeito que a gente está olhando no céu. Então, a esfera é um modelo, como se fosse uma maquete do céu. Tá? Mas ela tem essa limitação. Né? Você tem que ter cuidado, porque você está olhando ao contrário. Mas foi então aí que eu percebi, foi isso que me motivou, foi esse contato, esse trecho de Cosmos de Carl Sagan, que ele dizia que era uma esfera celeste, e até então eu nunca tinha lido nada sobre esfera celeste na bandeira do Brasil, era sempre um aspecto do céu, e aspecto do céu para mim era o planisfério, era olhar para a bandeira e olhar para o céu e ver a mesma coisa. Mas quando o Carl Sagan falou em esfera celeste, aí me deu aquele estalo, sabe? Eu pensei, para tudo, que ele está me dizendo uma coisa completamente diferente, que eu, brasileiro, não tinha ideia. Então aí eu começo a usar o senso crítico, né? Que o próprio Sagan ensinava tanto para a gente, tantas das suas obras, né? E eu digo, deixa eu dar uma olhada no céu. E quando eu fui no céu, eu
percebi, por exemplo, aqui a gente tem aqui o círculo da bandeira do Brasil, né, o círculo central da bandeira do Brasil, com as estrelas, sem a faixa, mas com as constelações como estão representadas. E aqui eu destaquei o nome de algumas constelações mais importantes. Então, a gente tem aqui o Cruzeiro do Sul e o Escorpião, mas o Escorpião está do lado direito do Cruzeiro do Sul, né, como um observador olhando para o Cruzeiro do Sul, o Escorpião está do lado direito. Eu olhei para o céu e disse, não, pera, o Escorpião não está do lado direito. No céu, o Escorpião fica do outro lado. A própria configuração da constelação do Cruzeiro do Sul tem a intrometida, essa estrelinha aqui, do lado direito, não do lado esquerdo, como está aqui. E Cão Maior não fica desse lado, fica do outro, no céu de verdade. Então, realmente, Sagan tinha razão. A Sagan tinha razão, é uma coisa pesada para um adolescente falar, né? Mas, poxa, ele está me passando uma informação realmente contundente que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca sabia. É uma esfera celeste mesmo, e não é um aspecto do céu. Existe uma diferença sutil aí. O aspecto do céu seria um planisfério. Isso aqui é, de fato, uma esfera celeste. Está invertido, como se a Terra estivesse lá dentro. Alguém falou alguma coisa? Pode interromper aí, especialmente se pararem de me ouvir. Não, professor, acho que eu vou só pedir para o professor Alberto Brum desligar o microfone dele, que por isso deu essa interferência. E também, aproveitando, Zé Roberto, ali tem uma faixinha com acho que se você apertar e minimizar ali, essa barrinha some. A esfera você aí. Olha, estava atrapalhando e eu nem sabia. Eu achava que para vocês não aparecia. Tá bom. Então, só, professor Alberto Brum, por favor, fechar o seu microfone. Obrigado. Ok. Então, aí a primeira coisa que eu constatei foi que essa história de 15 de novembro às 20h30 também não dá certo não, porque quando eu peguei o planisfério, isso lá na adolescência, quando eu peguei o planisfério e coloquei a data de 15 de novembro e às 8h30 às 20h30, né, o céu noturno, cadê o Cruzeiro do Sul? Nem sinal do Cruzeiro do Sul, nem sinal do Escorpião. Naquela época eu era iniciante em astronomia, não tinha uma noção de todas as constelações que apareciam por estação. Eu já estava aprendendo, já estava mais lendo algumas coisas, conceitos, já estava menos de observação prática. Mas aí quando eu faço isso, motivado pelo que eu tinha lido em Cosmos, eu pensei, isso não faz sentido, porque às 20h30 nenhuma dessas constelações está acima do horizonte. Aí eu tive uma ideia, alguns textos falam em 8h30, deixa eu colocar 8h30. Aí eu coloquei 8h30, 8h30 da manhã, e aí se encaixa perfeitamente. Mas aí, de novo, meu cérebro bugou. 8h30 da manhã no Rio de Janeiro, o sol já nasceu. O que está sendo representado na bandeira do Brasil é um céu diurno, um céu que você não vê na prática. Tá? Aí, né, eu comecei, isso está muito confuso, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso procurar mais informação para melhorar meu entendimento sobre a bandeira. Isso me motivou a ir atrás. Né? Então, aconteceu o seguinte, mais adiante eu consegui um livro sobre a bandeira do Brasil, livro mesmo, em biblioteca, não tinha internet, era aquele lugar enorme, cheio de livros, prateleiras, mofo, aquela coisa toda. A gente entrou lá e eu procurei um livro sobre a bandeira do Brasil e encontrei um livro. E nesse livro, ele falava isso daquilo, ele mostrava que a bandeira tinha sido criada por um decreto número 4, lá do dia 19 de novembro de 1889, e que falava assim, o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, sim, esse era o nome do nosso país naquela época, os Estados Unidos do Brasil, resolvem o seguinte, artigo 1º, a bandeira adotada pela República mantém a tradição das antigas cores nacionais, verde e amarelo, do seguinte modo, o losango amarelo em campo verde, tendo ao meio a esfera celeste azul, atravessada por uma zona branca em sentido oblíquo e descendente da direita para a esquerda, com a legenda Ordem e Progresso, e pontuada por 21 estrelas, hoje tem mais, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, entre as quais a constelação do Cruzeiro, dispostas na situação astronômica. Quando eu li isso, né, ficou consagrado, realmente, é uma esfera celeste. Já dava para sentir, pelas observações que eu tinha visto, era uma esfera celeste. Mas ainda faltava entender alguns aspectos. Por exemplo, por que o céu diurno? Por que se fala de 20h30, outros de 8h30, e é o céu do Rio de Janeiro, mas
no Rio de Janeiro, às 8h30, o sol já nasceu, não estou vendo estrela nenhuma. Né? Então, eu comecei a buscar mais informação sobre isso. Mas isso eu buscar, né, na velocidade de um adolescente naquela época, sem internet. Simplesmente eu ficava curioso sobre o assunto, qualquer informação que eu tivesse sobre isso, eu ia atrás. Mas esse livro não passou muito dessa informação. Mais tarde, quando a internet começou a dar as caras, quando a internet se tornou uma realidade, quando a gente começou a acessar a internet, eu então lembrei, a bandeira do Brasil, eu preciso entender mais sobre isso. Vou procurar alguma coisa sobre a bandeira do Brasil. E aí eu tive outro baque, porque eu procurei sobre a bandeira do Brasil e aconteceu duas coisas. Primeiro, a única referência em língua portuguesa sobre a bandeira do Brasil era o site do Exército, e que só falava sobre disciplina e sinais de respeito em relação à bandeira. Nada sobre história, nada sobre as estrelas propriamente dita. No máximo, aquela relação estrela-estado que todo mundo gosta de saber. Mas nada sobre esses detalhes que eu queria saber. Fato número 2, que foi mais avassalador ainda. Eu, continuando lá, procurando sobre a bandeira do Brasil na internet, encontrei um site que falava bastante sobre a história da bandeira do Brasil. Mas esse site era em inglês. Era o site flags.com. Nem sei se ele existe mais hoje. Mas aquilo foi outro baque. Eu pensei, pera, a principal fonte, a mais completa fonte sobre a bandeira do Brasil está escrita em língua inglesa? Já não basta Carl Sagan ter me ensinado que a bandeira contém uma esfera celeste, sendo que eu nunca tinha visto isso em nenhum livro didático. Agora, a principal fonte que mais fala sobre a bandeira do Brasil está em língua inglesa, que fala sobre a história, que fala sobre as estrelas, está em outro idioma? Ah, não é possível. E aí, naquela época, eu estava começando a fazer o site Astronomia do Zend, eu pensei, não, eu vou ter que fazer uma pesquisa bem maior, eu vou ter que escrever alguma coisa, eu vou ter que fazer uma apresentação aqui. Eu trabalhava no observatório da USP de São Carlos, eu era estudante, já a essa altura eu já estava na graduação, na USP de São Carlos, e ali a gente fazia umas palestras no final de semana. Eu digo, não, aqui eu vou ter que fazer uma apresentação sobre a bandeira, não dá. E aí eu continuei a procurar informações sobre a bandeira e encontrei, agora, dessa vez eu encontrei um livro bem mais completo, que falava sobre a bandeira do Brasil e explicava muito mais coisas sobre a bandeira. Explicava, por exemplo, que ela tinha sido criada por esses 3 senhores aqui, 2 filósofos, o Raimundo Teixeira Mendes e o Miguel Lemos, e o desenho sendo executado pelo Décio Vilares. E eles tinham contado com a consultoria de um catedrático em astronomia, o professor Manuel Pereira Reis, astrônomo. E falava-se também, né, que o Teixeira Mendes havia escrito um texto a pedido do Rui Barbosa, que todo mundo lembra, né, das aulas de história, mas que era ministro da Fazenda em 1889. Esse texto, a pedido do Rui Barbosa, chamava-se Apreciação Filosófica, onde o Raimundo Teixeira Mendes, o criador, filósofo, criador da bandeira do Brasil, escrevia um longo texto da maneira, falando sobre o modo como ele mesmo entendeu a bandeira que ele criava. Ótimo, ali já teve bastante informação. Inclusive, era dele essa frase aqui, ó. Figurou-se a esfera inclinada segundo a latitude do Rio de Janeiro e assinalou-se o Polo Sul pelo sigma do oitante, que se tornou o símbolo do município neutro. O município neutro é a capital do país, né? Já foi Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília. Então, isso começou a tornar as coisas mais claras para mim. Foi um início. Né? É uma esfera celeste em que um artista, aqui como mostra nessa imagem, ele inclina segundo a latitude do Rio de Janeiro. Daí essa história de céu do Rio de Janeiro. Não é um céu do Rio de Janeiro, porque senão seria um planisfério celeste. É a esfera inclinada, é a esfera celeste, o globo celeste inclinado, segundo a latitude do Rio de Janeiro, mais ou menos uns 20 graus, por aí. De tal forma que o Cruzeiro do Sul ficasse em sua posição meridiana, como a gente chama, né, de pé. E aí você tinha, né, o Polo Sul, que é assinalado pelo município neutro e tal. Agora as coisas ficaram mais claras para mim. Né? Então, dito isso, podemos fechar esse ponto. Toda aquela história de que a bandeira do Brasil tem um aspecto do céu, é um aspecto do céu, sim, mas a esfera celeste tem uma sutil e importante diferença em relação ao aspecto do céu. Se eu quero mesmo o aspecto do céu, eu uso um planisfério celeste para ver o aspecto do céu numa determinada noite, num determinado horário, ou mesmo esses aplicativos modernos de celular, que aí vão me mostrar como é que é o céu mesmo. A esfera celeste é um modelo de todo o céu que nos envolve, né, com a Terra centrada lá, e se eu seguro na esfera celeste, eu olhando para ela, dessa posição
fictícia, inexistente, que é do lado de fora da esfera celeste. Quando eu olho para a esfera celeste, aí sim eu vejo aproximadamente as estrelas como estão figuradas na bandeira do Brasil. Também nesse livro falava algumas coisas bem interessantes sobre a história da bandeira realmente, propriamente dita, né? Aqui a gente tem a bandeira do Império, que era aquela bandeira que vigorou até o dia 19 de novembro de 1889, até a proclamação da República e o 19 de novembro, né, que é a data da criação da bandeira. Então a gente vê aqui as duas bandeiras lado a lado, a bandeira imperial e a bandeira chamada republicana, que é essa que a gente usa até hoje. Aqui vocês devem notar que tem menos estrelas do que a bandeira atual, mas isso a gente daqui a pouco vai falar melhor. E veja que é muito parecida, né? Há muitas semelhanças entre as duas. Você tem as mesmas tonalidades de cor, o mesmo verde, o mesmo amarelo. O losango aqui é um pouco maior, ele toca nas bordas da bandeira, ele aqui é só um pouco menor. Mas essa parte central aqui da bandeira do Império foi substituída por essa parte aqui do círculo azul com a faixa, com o lema. Né? Mas ela é basicamente mantém a mesma proporção, as mesmas formas e as mesmas cores da bandeira imperial. O que mostrava que o país, o Brasil, não havia rompido de uma forma... Não era aquilo que a gente chama de mudança de paradigma, né? Não era um rompimento completo. A República não era um rompimento definitivo em relação ao Império. Ele mantinha uma referência histórica em relação ao período imperial. E essa referência estava nas formas da bandeira, né, o retângulo e o losango, e nas cores. Cores que eu, quando era aluno do colégio, tinha aprendido que o verde representa as matas, o amarelo representa as riquezas, o azul representa o céu. Mas isso, depois eu descobri, foi aquela onda ufanista ali do final dos anos 60, início dos anos 70. Na verdade, as cores da bandeira são do Império e remetem a coisas completamente diferentes do que essa ideia de verde, matas, amarelo, riquezas. O verde era a cor da Casa de Bragança, a quem pertencia Dom Pedro I, e o amarelo, a Casa de Habsburgo, ou também Castelo e Lorena, a quem pertencia a Leopoldina, princesa Leopoldina. Então isso daqui é uma referência muito clara às casas lá, às famílias, né, de Portugal, que vieram para o Brasil e passaram naquele período imperial, que deram, né, o Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, aquele todo período imperial. Isso aqui é uma referência a esse período. Isso aqui nos irmaniza com nossa origem lusitana. Né? A referência de Portugal no Brasil não tem nada a ver com essa história de verde, matas, amarelas. Você pode fazer a referência hoje, porque acha bonitinho. Mas originalmente e historicamente, o verde não é mata. O verde é a Casa de Bragança, é a cor da Casa de Bragança. O amarelo, da Casa dos Habsburgo. Então, isso foi outra informação que me chamou bastante atenção e que eu, então, coloquei nesse texto que eu fui, né, elaborando na apresentação que eu fiz lá no Observatório da USP e também, posteriormente, no texto que eu escrevi no Zente, ainda em 1999, época em que não existia nenhuma referência em língua portuguesa sobre a bandeira do Brasil na internet, mas em língua inglesa tinha. E aqui do lado a gente tem, então, destacando, né, o que havia no centro da bandeira imperial e aqui o centro da bandeira republicana. E olha só que interessante, aqui ó, tem uma representação de um objeto muito comum, principalmente em tempos antigos, mas ainda se vê em observatórios, museus planetários, né, um objeto de decoração, que é a chamada esfera armilar. Aqui estou representando a esfera armilar. A esfera armilar nada mais aqui é um modelo de esfera armilar muito bonito para se ter em casa. A esfera armilar nada mais é do que a esfera celeste num padrão antigo, né? Representada na forma de arcos. Esses arcos podem ser feitos de madeira ou metal. E ele representa isso daqui, que é o mesmo deste, representa uma esfera celeste. Só que aqui a gente não está vendo as estrelas, não está vendo esse círculo transparente com as estrelas figuradas nele. A gente está vendo simplesmente a faixa zodiacal, né, por onde trafegam o Sol, a Lua e os planetas, a trajetória aparente desses astros. A gente vê alguns círculos e meridianos celestes, a eclíptica, paralelos, os polos. Então, a esfera armilar é uma representação antiga dessa moderna esfera celeste de acrílico, bonitona, que aí vocês encontram em alguns lugares para comprar. Então, veja que esse símbolo aqui, que inclusive constava na bandeira do Principado do Brasil, a primeira bandeira oficialmente feita para o Brasil, foi a bandeira do Principado, era nada mais do que um retângulo branco
com uma esfera armilar no canto esquerdo. Então, de novo, você tem no final das contas, isso daqui acaba sendo uma representação moderna de um antigo símbolo que já estava presente, inclusive na bandeira imperial. A esfera armilar, que passou a ser, então, representada aqui de uma forma mais moderna. O Brasil, né, tinha proclamado a República. Na verdade, a República foi um golpe, né, porque o Império era constitucional. Mas esse é um detalhe. Enfim, aí você tinha aquela coisa de fazer uma diferente, Brasil moderno e tal, e aí se colocou o mesmo símbolo, né, a esfera armilar, agora numa representação mais moderna, na bandeira republicana, que é a esfera celeste, o globo celeste. Mas ele já constava tanto aqui na bandeira imperial, quanto na bandeira do Principado, que foi a primeira bandeira feita especificamente para o Brasil. Mas, claro, aqui nessa parte central da bandeira que nós temos hoje, tem um lema, né? Tem uma frase. Essa faixa branca aqui com essa frase. Essa frase é uma síntese de um sistema filosófico que foi muito bem aceito em algumas regiões da Europa e da América, chegando a influenciar, inclusive, a independência dos Estados Unidos, que, por sua vez, influencia a independência do Brasil também. Essa divisa, esse lema, ordem e progresso, é também uma referência direta à França, porque ela é originária de um lema positivista do francês Auguste Comte, cuja frase completa é: o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Então, ordem e progresso, na verdade, é uma corruptela, né, um símbolo dessa frase aqui, que vem desse sistema filosófico, o positivismo, né, que propõe uma nova visão do mundo, uma nova organização das ciências e da própria política, e que pegou muito bem no Brasil naquela época, mas caiu em desuso depois. Foi rapidamente, hoje em dia, inclusive professores de filosofia ou de história, às vezes trabalham esse sistema em sala de aula. O positivismo é uma corrente filosófica que não foi adiante. Existem várias críticas ao positivismo, inclusive. Tá? E, inclusive, há pessoas que, por conta disso, acham que deve retirar essa frase da bandeira, porque ela é uma frase que remonta a um sistema filosófico que tem mais crítica do que outra coisa hoje em dia, que não é mais usado, etc, etc. Só que, bom, eu vejo que aqui a gente tem duas palavras, na verdade. Não necessariamente, elas, embora tenham vindo, né, dessa frase do positivista Auguste Comte, elas hoje estão, na minha opinião, na minha visão particular, elas estão totalmente adaptadas a um contexto moderno. Né? E outra coisa também que eu penso, humildemente, é que essa história de não está legal hoje, muda, é como se a gente quisesse apagar a história, sabe? Querer colocar uma outra coisa em cima de uma história. Ninguém cresce se a gente apagar a história, sabe? Eu acho que a gente precisa de ter um bom conhecimento de história para planejar o nosso futuro, ter um bom conhecimento do que passou para planejar melhor o nosso futuro. Então, essa coisa de, isso é o positivismo não vale mais, tira. Não, o positivismo valeu, era importante, teve influência na bandeira do Brasil. Vamos estudar o que foi isso, vamos ver o que aqui serviu e o que não serve, vamos ver se a gente não comete nenhum erro parecido com esse depois, né? Essa ideia de apagar a história, de mudar as coisas, tentar botar uma borracha em cima da história, eu acho muito louca, porque assim a gente perde a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros, ou às vezes não é nem erro, é só um caminho, que na época era válido, hoje não é mais. Mas e daí? É história, a gente precisa aprender com a história tem que ser valorizada como ela é, não ficar mudando a história porque a gente não gostou, hoje em dia não está legal. Bom, mas isso é só a minha humilde opinião. E vamos então voltar a comentar sobre as estrelas, né? Essa apresentação aqui, eu falei que era a astronomia da bandeira do Brasil, vamos se concentrar nisso. Tem muitos aspectos históricos da bandeira, mas eu queria me concentrar na parte astronômica dela. Então, aquela bandeira que eu falei para vocês no início, que tinha poucas estrelas, o círculo está aqui colocado em destaque. Essa é a bandeira inicial, né? A primeira bandeira republicana, que vigorou de 1889 a 1960. E ela tinha 21 estrelas. Depois, a partir de 1960, ela passou a ter 22, por causa do estado da Guanabara. E aqui está um dos aspectos mais legais da bandeira do Brasil, que toda a garotada, e o pessoal mais velho também, adora. Como a gente viu, né, como eu falei lá do livro do Cosmos, que Carl Sagan, naquele trecho, esse trecho que eu li, eu parei de ler naquela parte da esfera celeste, porque aquilo bugou minha cabeça naquela hora, mas o texto continua, e aí Sagan começa a falar sobre bandeiras de outros países também, né?
E aí ele mostra que bandeiras de vários países do mundo têm representações de corpos celestes, lua, sol, estrelas. Né? Mas a bandeira do Brasil ela se destaca porque as estrelas que estão aqui, elas são reais, elas são estrelas do céu mesmo. E elas têm uma relação com os estados. Né? Então, por exemplo, a bandeira mais famosa que faz relação de estrela com o estado é a dos Estados Unidos, que tem 50 estrelas. Mas, assim, aquelas estrelas que estão lá na bandeira dos Estados Unidos, elas representam os 50 estados da Federação Norte-Americana. Não dá para você chegar e dizer assim, olha, meu estado ali, Ohio, é essa estrela aqui. O meu, Nova York, é essa estrela. Não. São estrelas simplesmente. Nenhuma estrela é particular de um estado. E nenhuma estrela é uma estrela específica do céu. São só representações artísticas de estrelas e cada estrela representa um estado da Federação Norte-Americana. Mas aqui não. Aqui são estrelas reais do firmamento. Eu posso apontar o dedo e mostrar a estrela no céu e dizer, olha, aquela estrela ali que está na bandeira do Brasil, a estrela que representa o meu estado e tal. São estrelas reais. E essas estrelas, né, que têm uma relação com os estados, daqui a pouco eu vou comentar isso melhor. Então, em 1960, com a criação do estado da Guanabara, você tinha aqui ó, a inserção de uma outra estrela. Apareceu uma nova estrela na bandeira. E essa bandeira, com essa nova estrela aqui, vigorou de 1960 a 68. Só que a gente sabe, né, o estado da Guanabara não existe mais, ele foi absorvido pelo próprio Rio de Janeiro. Né? E aí, em 68 até 92, com o surgimento do Mato Grosso do Sul, que foi desmembrado do Mato Grosso em 1979, e antes disso, com o surgimento do estado do Acre em 1962, mais 2 estrelinhas foram acrescentadas à bandeira. E essas estrelas são estrelas reais, estrelas do firmamento mesmo, estrelas que eu posso mostrar no céu para qualquer pessoa. Até que a gente chega na configuração da bandeira atual, que começou em 1992 e vem até agora, e tem, essas sim, 27 estrelas. Isso porque entrou Rondônia, 1982, Roraima, 1988, lembrando que esses 2 estados, hoje estados, eram territórios naquela época, então eles não entravam na bandeira, porque eles eram considerados territórios, não estados, né, autônomos da federação. Então, Rondônia passou a ser estado em 82, Roraima em 88, Tocantins, que foi um desmembramento, em 1988 também. E Amapá, 1988 também. Amapá era outro território, passa a ser estado e aí entra na bandeira do Brasil. E essa relação de estrela e estado ela é muito interessante, porque o decreto original que criou a bandeira, ela simplesmente dizia que as estrelas simbolizam os estados e o município neutro, né, que é a capital do país. Mas não havia no início nenhuma relação para dizer que estrela representa qual estado. Mas eu acho que houve uma certa tentação de fazer isso, né? E essa atribuição, posteriormente, foi estabelecida. Só que ela foi estabelecida de um jeito que eu, particularmente, acho muito legal. Porque não tem essa coisa de o estado mais rico vai ficar com a estrela mais brilhante, ou a maior estrela. Não. A relação foi simplesmente entre a sequência geográfica dos estados brasileiros, no mapa do Brasil, e uma certa semelhança, né, com as posições dessas estrelas no céu, na esfera celeste. Né? Então, dessa maneira, você tinha, por exemplo, que os estados do sul eram representados pelas estrelas do Triângulo Austral. Os estados mais centrais do Brasil eram representados pela estrela do Cruzeiro do Sul, aqui em destaque na bandeira. Todo mundo reconhece o Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil, quando olha, ele fica bem em destaque, bem no meio da bandeira. Ele representa os estados mais centrais do Brasil. Depois, os estados a oeste eram representados pelas estrelas do Cão Maior, os estados a leste pelas estrelas do Escorpião. Então, foi feita uma certa semelhança só da posição dessas estrelas no céu e a posição geográfica dos estados brasileiros. E, é claro, eu não poderia deixar de mencionar aqui nessa apresentação que relação é essa, porque senão me matavam. Né? Não existe uma apresentação sobre a bandeira do Brasil que a gente faça, que a gente não tem que mostrar essa relação de estrela e estado, porque é a coisa que a garotada mais adora, os adultos também, né? É saber qual é a estrela do meu estado, qual é a estrela que eu vou apontar no céu que representa o meu estado. Então, isso, inclusive, é uma forma de aproximar as pessoas do céu. Né? Por isso que eu digo que a bandeira do Brasil é um rico ponto de partida para um aprendizado fantástico, inclusive a aproximação das pessoas com o céu. Então, eu não podia deixar de falar sobre isso agora, né? sobre mostrar cada constelação em separado e a relação dela com os estados. Pular essa parte aqui, vamos dizer, não assisti uma palestra sobre a bandeira do Brasil, mas muito sem graça. O que faz a graça da palestra, muitas vezes, é esse momento aqui. Então, vamos lá. Cruzeiro do Sul.
essa constelação aqui, central da bandeira do Brasil. E a relação das estrelas. A estrela alfa do Cruzeiro do Sul, chamada Acrus, representa o estado de São Paulo. A beta do Cruzeiro do Sul, a segunda estrela mais brilhante dessa constelação, chamada carinhosamente de Mimosa, representa o Rio de Janeiro. Depois, Gacos, a Bahia, Pálida, Minas Gerais, e Intrometida, o Espírito Santo. A nossa querida Intrometida, ela recebeu esse nome, Intrometida, essa estrelinha que fica aqui, que os brasileiros chamaram ela de Intrometida, porque ela atrapalha, né, o desenho da cruz. Mas para mim ela não atrapalha, não. Para mim ela é o charme da cruz. Se não tiver Intrometida, não é Cruzeiro do Sul. Então tem um carinho muito grande pela Intrometida, que é a estrela mais pálida, né, da constelação do Cruzeiro do Sul, e que aqui representa o Espírito Santo. Lembrando que não tem nada a ver com estrela mais brilhante, o estado mais importante, não tem nada disso. Aí na sequência aqui a gente tem mais duas constelações, o Cão Maior, tá? E o Triângulo Austral. O Cão Maior com alguns estados mais a oeste do Brasil. Então, olha só, Alfa do Cão Maior, Sirius, que é a estrela mais brilhante de todo o firmamento, representa o estado do Mato Grosso. Mirzão, Amapá, Wesley, Rondônia, Orifém, Roraima e assim por diante. Lembrando que algumas estrelas não têm nomes. Por exemplo, a estrela que representa Santa Catarina e o Paraná são simplesmente denominadas como Teta do Austral, Gama do Triângulo Austral. Elas não têm um nome próprio, como outras estrelas às vezes têm. Esses nomes aqui são nomes, né, muito antigos, são nomes muitas vezes que vêm ou da antiguidade ou principalmente da influência árabe na astronomia. Muitos desses nomes, terminados assim em M, Aldebaran, né, têm uma influência árabe muito grande. Então, são nomes que já existiam há muito tempo atrás. Aqui a parte da bandeira, com mais constelações, tem Cão Maior, Hidra Fêmea, Carina, Virgem e Oitante. Só que muitas dessas constelações só tem uma estrelinha representando a constelação em si. Então você tem Alfa do Cão Menor, Próximo, representando o Amazonas, Alfar de Mato Grosso do Sul, Canopus, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, representando Goiás, Espica, representando o Pará, e mais Gama de Hidra e Sigma do Oitante, Acre e Distrito Federal, respectivamente. Aqui cabe a gente fazer um pequeno parêntese, porque é muito importante. A gente falar de Espica Alfa de Virgem, aqui, ó, que é essa estrela que fica isolada acima da faixa com o lema, tá? E também de Sigma do Oitante, que é essa estrelinha aqui debaixo do Cruzeiro do Sul. É bem importante a gente parar para dar um tópico especial sobre essas estrelas. Vamos lá, vamos falar primeiro de Espica. Espica é Alfa, a principal estrela mais brilhante da constelação de Virgem, e ela fica lá, isolada acima da faixa branca. E ela representa o estado do Pará, e não, como muita gente acha até hoje, Brasília, né, o município neutro, Distrito Federal. Não. Ela é o Pará. E o significado de por que colocar Espica lá, isolada, representando o Pará, é muito legal, é muito importante. Isso porque naquela época em que a bandeira foi criada, o Pará era um estado cuja capital era mais setentrional, era mais ao norte do Brasil. Manaus fica numa latitude um pouquinho mais ao sul do que Belém. E Amapá e Roraima não eram estados, eram territórios naquela época. Então, o Pará, Belém particularmente, a capital, era a capital mais ao norte que o Brasil tinha naquela época, era Belém. Então, Espica passa a representar o estado do Pará com um significado muito legal, que remete à extensão territorial do Brasil. Nenhum outro país do mundo com uma dimensão geográfica semelhante ao nosso ocupa parte dos dois hemisférios da Terra. Passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. Tem muito país por aí que é bastante largo em termos de longitude, mas o nosso também é em termos de latitude. E uma parte do nosso território se sobrepõe ao norte da linha do Equador. Espica está aqui para mostrar isso, para mostrar aqui essa extensão territorial do Brasil. E, historicamente, ela guarda até hoje, ela continua representando Belém, porque naquela época Belém era a capital mais setentrional, mais ao norte do território brasileiro. E não só isso. Espica também faz referência à deusa Deméter, que era Ceres, para os romanos, né? Deusa da agricultura, geralmente representada por uma espiga de cereal, a estrela Espica, que significa espiga. E isso aí também é uma coisa, é um aspecto
que muito destacado naquela época, porque era, assim como hoje a agricultura é algo, né, fundamental na nossa economia, naquela época também se tinha a mesma ideia, de que a agricultura é uma coisa muito importante para um país com as dimensões geográficas, com as características geográficas, com o território, com o solo que a gente tem. Então, naquela época mesmo, a ideia de colocar Spica em destaque era também por causa da agricultura, né? Porque ela estava fazendo uma referência a Deméter, Ceres, para os romanos, a deusa da agricultura, como um destaque para esse aspecto de importância da agricultura no Brasil. E mantendo, né, essa relação com o estado do Pará, por ser a estrela mais ao norte, o estado com a capital mais ao norte. Outra coisa que também é destacada pelos criadores da bandeira, Raimundo Teixeira Mendes, em sua apreciação filosófica, é que a observação de Spica estava ligada à descoberta da precessão dos equinócios. A descoberta da precessão dos equinócios é um dos acontecimentos, é um dos fatos mais significativos da história da astronomia. E isso o próprio autor do projeto da bandeira, o Teixeira Mendes, escreve em sua apreciação filosófica, né, de que Spica também está homenageando a Hiparco e a descoberta da precessão dos equinócios, um fato de extrema importância na história da astronomia. Então, está aí o significado de Spica e por que Spica representa o Pará e deve continuar representando, e fica destacada acima da faixa com o lema Ordem e Progresso. Agora vamos falar de Sigma do Oitante, essa estrelinha aqui de baixo do Cruzeiro do Sul. Sigma do Oitante é uma estrela muito pálida, muito difícil de observar. Eu acredito que em nenhum centro urbano, mesmo em pequenas cidades, a gente consegue observar Sigma do Oitante com facilidade. Se você tem dificuldade de observar em uma medida, Sigma do Oitante é que você não vai ver. Essa estrela está no limiar da capacidade visual, da acuidade visual de um ser humano. A gente quase não consegue ver Sigma do Oitante, a não ser que a gente vá para um local assim, bem afastado das luzes urbanas, né? Um local com baixíssima poluição luminosa. Só que Sigma do Oitante tem uma particularidade. Ela é a nossa estrela polar, a estrela polar do sul. Quem já foi no hemisfério norte e olhou para o céu, quem não foi no hemisfério norte, quem já foi no hemisfério norte e não olhou para o céu, isso é pecado. Tá? Tem que olhar para o céu. No hemisfério norte, quando a gente olha para o céu, a gente se depara com uma estrela que nunca nasce, nunca se põe. Ela está sempre no céu, em qualquer dia, em qualquer horário. Mesmo durante o dia, quando o sol está lá, ela está lá. Ela passa a noite inteira na mesma posição. Essa estrela é Polaris, a estrela polar do hemisfério norte. Não é uma estrela muito brilhante, não, mas é muito legal observar uma estrela fácil de ver ao olho, né, que não muda de posição. Você está lá no hemisfério norte, você vê Polaris e ela passa as horas de toda a noite e ela não muda de posição, ela fica lá na mesma posição todas as horas da noite. Na verdade, durante o dia ela também não vai mudar de posição, você só não vai conseguir ver por causa do sol, mas ela vai continuar lá. Ela está sempre no céu, em qualquer dia e horário. Quando você vem aqui para o hemisfério sul, uma outra estrela ocupa essa posição de destaque, que é a estrela polar do sul, que é Sigma do Oitante. Mas ela é bem fraquinha, não dá para ver com a mesma facilidade que a gente vê Polaris. Porém, ela é a nossa estrela polar. E aí, por isso, se escolheu que Sigma do Oitante deveria representar o município neutro da União, a capital do país. Porque nenhuma outra estrela conferia tamanho destaque a uma unidade da federação do que Sigma do Oitante. Por quê? Do mesmo modo que Polaris nunca deixa o céu do hemisfério norte durante qualquer noite do ano que você conseguir ver Polaris, ela vai permanecer no céu na mesma posição e não vai mudar a posição dela com o passar das horas durante a noite. Sigma do Oitante faz a mesma coisa aqui no hemisfério sul. E mais do que isso, a estrela polar, todas as outras estrelas, né, a gente percebe durante a noite, a gente olha no céu durante a noite, durante algumas horas, você percebe que as estrelas, né, se movimentam em rebanho, né, as constelações vão se movimentando em rebanho, descrevendo arcos no céu do leste para o oeste. Esses arcos vão todos em torno da estrela polar, lá no hemisfério norte, Polaris, e aqui no hemisfério sul, Sigma do Oitante. Portanto, todas as estrelas que estão na bandeira do Brasil descrevem arcos em torno de Sigma do Oitante, que nunca desaparece, que nunca fica abaixo do horizonte para nenhuma localidade no hemisfério sul. E esse é um significado para lá de especial, para lá de simbólico para uma capital. Você não acha? É uma coisa assim incrível. Você coloca na capital aquela estrela que nunca vai se pôr.
Cruzeiro do Sul vai ter época do ano que não vai ser visível em alguns lugares. O Escorpião também. Mas Sigma do Oitante, no hemisfério sul, vai estar sempre acima do horizonte, em qualquer dia e horário. E todas as outras estrelas vão descrever arcos em torno dela. É um significado belo de uma capital federal. Mas é difícil de entender. Assim, talvez não seja difícil de entender, eu sei que vocês todos já entenderam, mas assim, sei lá, é difícil de aceitar. Lá por volta do ano 2000, um deputado brasiliense entrou com um PL, um projeto de lei, para trocar isso. Ele não gostou nem um pouquinho dessa história de que Brasília era representada por uma estrela no limiar da visibilidade olho nu e que ficava aqui no pé da bandeira. Para ele, a Brasília tinha que ser representada por essa estrela aqui. O Spica. Tinha que ser pela estrela de destaque. Não tinha cabimento. Então ele entrou com um projeto de lei para alterar o significado, essa relação. Trocando, colocando Brasília para ser representado por Spica e Sigma do Oitante que fique lá, Belém, que Pará, que fique com Sigma do Oitante, não interessa. Mas eu sou um deputado brasileiro, vou botar a Brasília para ser representada por Spica. Quando eu tomei conhecimento desse projeto, foi no ano 2000, eu fiquei muito triste, muito chateado. Eu decidi fazer uma coisa que eu, sinceramente, na época, achava que não ia dar em nada. A gente sempre acha essas coisas no Brasil, né? Mas eu pensei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu reuni tudo quanto é material que eu já entendia, que eu já sabia, que eu já conhecia sobre a bandeira do Brasil. Escrevi várias explicações, justificativas. Botei tudo no envelope, porque no ano 2000, apesar de já existir internet, ela não tinha o poder que tem agora. Botei tudo no envelope e mandei para o Congresso, pedindo que fosse verificado isso. Gente, vocês não podem trocar esse significado, vocês não podem fazer uma coisa dessa, vocês vão tirar uma das coisas mais significativas que tem na bandeira, que é essa representação de Spica como Pará e Sigma do Oitante como Brasília. Vocês não podem alterar isso. E aí eu tinha colocado textos e várias explicações e tal, mandei tudo para lá. Sinceramente, não tinha esperança de que desse resultado, não. Mas, para minha surpresa, algum tempo depois eu recebi uma carta do Congresso acusando o recebimento desse material e que o material tinha sido anexado ao projeto, ao PL, que ia transitar lá pela Comissão de Constituição e Justiça, aquelas coisas todas, aquele rito todo que os projetos de lei transitam no Congresso. Né? E eu fiquei, nossa, olha só, tá vendo? O cidadão tem poder, ele pode fazer alguma coisa. Eu fiquei muito feliz, porque a documentação que eu coloquei ia ser anexada no projeto, né? Para que eles avaliassem, né? As comissões que fossem avaliar o projeto tivessem em mãos aquilo lá, para ler. Né? E eu fiquei, puxa, que bacana. Algum tempo depois, passaram alguns meses, e eu recebi outra carta dizendo que o projeto para troca, né, desse significado de Sigma do Oitante por Spica, Brasília, ficar com Spica e tal, tinha sido arquivado. Eu gosto de pensar que eu colaborei com isso. Não sei se realmente eu tive a ver com isso, porque a resposta foi curta e grossa. Queríamos comunicar, Vossa Senhoria, que o projeto foi arquivado. Ele não vai mais andar, não vai mais adiante. Só falaram isso. Eu gosto de pensar que eu contribuí, que alguém leu aquilo e, poxa, realmente, né? Não vamos fazer isso, não. Mas eu não sei se foi por causa disso, por outro motivo qualquer. Mas, enfim, preservou-se esse significado que eu acho que é muito importante para a bandeira do Brasil. Aí vamos continuar, né? Faltava uma constelação. Os estados do Nordeste, que estão representados pela constelação do Escorpião. E aí Antares, ó, uma estrela super gigante vermelha, gigantesca Antares. O sol do lado de Antares desaparece, vira uma cabecinha de alfinete. Ela representa o Piauí. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho muito bacana. Aí Gráfias, o Maranhão e tal, e aí vamos todas as estrelas. O meu estado aqui, ó, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, meu estado é representado pela estrela Shaula. Shaula significa agulha, agulhão, e Shaula é a estrela da ponta do ferrão do Escorpião. Por isso que eu digo que meu estado é venenoso. Ele é a pontinha do ferrão, é Shaula, representa o Rio Grande do Norte. Tá? Agora, o Escorpião, gente, eu não sei como é que está em termos de tempo, mas eu preciso fazer um comentário a respeito do Escorpião, porque o Escorpião é uma coisa que, para qualquer pessoa que entende um pouco mais de astronomia, que já observou o céu, que já usou planisférios celestes, que conhece um pouco mais as constelações, quando a gente pensa no Escorpião na bandeira do Brasil, a gente fica assim meio confuso, meio preocupado, porque cometeram um crime, eles dilaceraram o pobrezinho do aracnídeo. Eu nunca entendi por quê, em nenhum texto que eu li, nem num livro que eu tive acesso, explica o motivo de terem feito isso. Aqui tem uma imagem extraída da Wikipédia, que mostra aqui, ó, a ligação das estrelas, né,
aquele desenho pictórico, simbólico, das estrelas do Escorpião. E aqui, desse lado, como as estrelas que estão na bandeira, porque nem todas as estrelas da constelação do Escorpião estão na bandeira do Brasil. O Nordeste só tem 9 estados, precisava ter mais estados para poder essas estrelinhas aqui entrarem também na bandeira. Né? Se criarem um novo estado no Nordeste, ele vai ser utilizado uma estrela da constelação do Escorpião para representá-lo, né? Um eventual novo estado. Que é sempre assim, né, gente? Se cria um novo estado, passa-se a usar uma estrela de uma determinada constelação, daquela constelação que representa aquela região do céu, uma nova estrela para representar. Se o estado deixar de existir, a estrela é retirada. Se 2 estados se fundirem em um só, coisa improvável, mas enfim, se acontecer, apenas uma estrela fica para representar o estado. Então, aqui nesse lado, a gente vê as estrelas que estão na bandeira do Brasil e que representam a constelação, que estão na constelação do Escorpião e estão também na bandeira do Brasil. Tá? São essas daqui. E aqui é o que está na bandeira do Brasil. Da maneira como está na bandeira do Brasil. Veja que Alfa Antares veio aqui para cima. Pegaram a cauda do Escorpião e empurraram ela para cá. Eu não sei, dilaceraram o bichinho. Alguém esmagou ele assim na mesa e esparramou ele inteiro. Porque ele está completamente desfigurado. Está dilacerado o Escorpião aqui. Várias estrelas mudaram. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Alfa está no lugar de Pi. Epsilon está no lugar de Delta. Sigma no lugar de Mi. Mexeram com as estrelas todas. Modificaram completamente a posição das estrelas da constelação do Escorpião na bandeira do Brasil. Essa próxima imagem aqui ajuda a entender melhor por meio de 2 estrelas. Tá? Então aqui está o desenho clássico, né, da constelação do Escorpião. O Escorpião é uma constelação muito fácil de reconhecer no céu. A gente vê mesmo o desenho, né, consegue imaginar facilmente o desenho do aracnídeo, né, do animal lá no céu. E a estrela que se destaca no Escorpião é essa supergigante vermelha aqui, Antares. Né? E olha onde é que Antares foi parar, lá na bandeira do Brasil. E olha onde é que Shaula, a estrela que representa o Rio Grande do Norte, olha onde é que Shaula foi parar, na barriga do animal. Daqui ela veio para cá, pisaram nele e torceram o bichinho. Eu sei, ele é venenoso, mas não precisava ter feito isso. Mas sério, gente, sem brincadeira, eu acho que o que talvez tenha acontecido aí de novo, é suposição minha, uma mera especulação da minha parte, é que como a bandeira do Brasil foi criada como sendo um pendão idealista, quem lê a apreciação filosófica do Teixeira Mendes vai ver essa frase, né? Criamos a bandeira como um pendão idealista e tal. Talvez, e apenas talvez, eles tenham achado que um país cristão, com símbolos cristãos, com o Cruzeiro do Sul tão em destaque ali na frente da bandeira do Brasil, e colocar um animal venenoso logo do lado, ia ficar meio esquisito. Aí eles decidiram, que eu não acho que o Manuel Pereira Reis, o catedrático em astronomia, tenha orientado a fazer desse jeito, mas talvez eles tenham decidido, vamos mexer um pouquinho só nas estrelas da constelação do Escorpião, só para não ficar muito na cara de que é um escorpião que está ali do lado da cruz. Né? Vamos mexer um pouquinho. Eu não sei se foi isso, não. É mera especulação da minha parte. Mas como tem muitos elementos cristãos, né, da bandeira, e particularmente a cruz do Cruzeiro do Sul em destaque, Cruzeiro do Sul, que é uma constelação reconhecida em território nacional, né, pelo mestre João, na Esquadra de Cabral, talvez eles tenham ficado incomodados de ter um animal venenoso logo ali do lado. E resolveram pisar no bichinho, né, e desfigurá-lo. Né? Eu não curto isso, sinceramente. Mas é assim que é a bandeira do Brasil. Por outro lado, né, sim, antes disso, a faixa branca, né? A faixa branca é uma outra coisa que remete a muitas discussões sobre a bandeira do Brasil. Porque tem gente que pensa que a faixa branca representa a eclíptica. A eclíptica é aquela trajetória, aquele círculo máximo na esfera celeste, que representa a trajetória aparente do Sol, da Lua e dos planetas. E aqui a gente tem a representação da esfera celeste, tá? Inclinada segundo a latitude do Rio de Janeiro, com o sigma do oitante aqui, ó, afastada do horizonte, a mais ou menos a mesma latitude do Rio de Janeiro, e as estrelas que fazem parte da bandeira do Brasil aqui mais brilhantes em destaque. Tá? Então, dá para sentir que essa faixa branca não poderia ser a eclíptica. É muito diferente da eclíptica. Muito menos o equador celeste. Também não poderia ser. Alguns autores atribuem que essa faixa está mais para a faixa zodiacal, que é uma faixa mais ou menos de 8 graus ao norte e ao sul da eclíptica. Então, uma faixa que fica aqui em torno da eclíptica estaria mais aproximado com a faixa zodiacal. Porém,
nem isso se encaixa, porque se fosse a faixa zodiacal, Spica, que está aqui acima da faixa, teria que estar ao sul da eclíptica, teria que estar, né, não estaria nessa posição. Então, o próprio Teixeira Mendes chega a escrever sobre isso. A faixa foi colocada na bandeira só para ajudar a conferir um aspecto de esfera, para ajudar a ver o que eu, quando criança, não conseguia ver, porque, enfim, todos os textos falavam em aspecto do céu. Mas a faixa foi colocada lá só para dar um aspecto de esfera. Gente, pensa, isso é uma esfera, tá? Só que a gente está desenhando no plano, que nem o mapa mundi, projeção de Mercator, a Terra não é plana, mas quando a gente deforma a Terra para caber num plano, acontece aquilo tudo. A Antártica fica daquele tamanho, tá? Então, aqui do mesmo jeito, como a gente vai desenhar uma esfera celeste num plano e sem ser nenhum recurso 3D, a gente vai usar uma faixa para conferir o aspecto de esfera. Essa foi a justificativa do Teixeira Mendes. E embora muita gente fale que ela pode ser, eventualmente, a faixa zodiacal, não se encaixa bem com faixa zodiacal, não. Então, ó, tá aqui. Na apreciação filosófica do Teixeira Mendes, ele diz: não se tratava de construir propriamente uma carta do céu. Era preciso figurar um céu idealizado. Isto é, compor uma imagem que em nossa mente evocasse um aspecto do céu. Acho que daí, viu, dessa parte aí, é que ficou esse negócio de aspecto do céu do Rio de Janeiro, mas o próprio Teixeira Mendes havia dito antes que era uma esfera celeste. Bem como os sentimentos que a evolução poética tem ligado a semelhante imagem. Tá? Então, essa foi uma parte também da apreciação filosófica do Teixeira Mendes, que meio que justifica também, né? Porque talvez, naquela época, alguém já tenha reclamado da constelação do Escorpião, e aí ele responde isso: olha, não é uma carta do céu, não é para você pegar a bandeira do Brasil e ficar olhando para o firmamento, até porque é uma esfera celeste, vai estar tudo invertido. É só um céu idealizado, é só para compor uma imagem na nossa mente que evoque o céu. Tá? Essa foi a justificativa do Teixeira Mendes. E por fim, pessoal, para terminar, eu sei que vocês já devem estar cansados aí, mas esse tema é fantástico e é muito extenso, tá? Isso aqui foi um resumo do resumo, tem muito mais coisa para falar. Mas eu sinceramente acho, já mencionei isso antes, torno a repetir, a bandeira do Brasil é um ponto de partida para um aprendizado muito rico. Na bandeira a gente vai encontrar elementos de matemática, de geometria, de história, geografia, filosofia e astronomia de posição. Dá para falar sobre a bandeira do Brasil em todos os níveis do nosso ensino, desde as criancinhas mais pequititinhas, né, falando das cores, dos formatos, retângulo, losango, círculo, né, até os alunos do ensino médio, quando a gente vai poder discutir sobre filosofia, sobre o conceito de esfera celeste, astronomia de posição e alguns aspectos históricos, né, que estão envolvidos na bandeira. Então, ela é uma bandeira que tem um grau de complexidade muito grande, comparado a muitos outros, né, pavilhões nacionais, né, como se fala, mundo afora. Ela tem uma complexidade muito grande, mas por isso mesmo, ela é um ponto de partida para explorar, para vários profissionais de várias áreas explorarem diversos aspectos da bandeira em aulas assim muito legais, né? Ela é um ponto de partida muito bacana e pouco explorado. Eu vejo que quase nenhum educador explora realmente a bandeira do Brasil nesses desdobramentos, né? Fala só sobre um aspecto muito ufanista da bandeira, uma coisa assim, um jeito muito ufanista usada, né? Ou não fala realmente, não confunde as coisas, né? Não dá o significado correto dos símbolos que estão na bandeira do Brasil. Então, assim, para não esquecer, né, já indo para o final da apresentação, para a gente não esquecer, só uns aspectos que eu acho que são muito importantes. O verde e o amarelo são herança do Império, tá? Aquela relação que a gente aprende do verde com as mapas amarelas, riquezas e tal. Não é bem por aí, não. Isso ainda é herança do Império, representa as casas de Dom Pedro I, Santa Leopoldina. O círculo azul representa uma esfera celeste que tem uma sutil, mas importante diferença em relação ao aspecto do céu. A bandeira tem 9 constelações, figuram na bandeira 9 constelações reais de firmamento, com 27 estrelas, né, dessas constelações, algumas, uma estrela só, por exemplo, Virgem, né, que só tem Spica, representado lá. Cada estrela representa um estado, essa parte aí é mais legal, né, a garotada adora isso. A estrela isolada acima da faixa representa o Pará, que é Spica, e o Distrito Federal, Brasília, é representado pela estrela polar do sul, Sigma do Oitante. Então, esses tópicos aí são muito importantes. E é bom evitar algumas coisas. Por exemplo,
isso daqui, vocês talvez não tenham conseguido enxergar pela resolução aí da tela, mas isso aqui é um print da página do Planalto, onde fala sobre a bandeira do Brasil. E aqui, nesse parte aqui, ó, em destaque, eu vou ler para vocês, que eu acho que poucos conseguem ler, está escrito assim, ó, as estrelas que fazem parte da esfera representam a constelação do Cruzeiro do Sul. O resto do texto não fala mais nada sobre estrelas, é só esse pedacinho aqui que diz, as estrelas que fazem parte da esfera representam a constelação do Cruzeiro do Sul. Bom, agora vocês sabem mais do que a galera do governo, né? Porque vocês sabem que a bandeira do Brasil não está representando... Essas estrelas não representam a constelação do Cruzeiro do Sul. Gente, isso aqui não é o Cruzeiro do Sul. Isso aqui não é o Cruzeiro do Sul. Isso aqui não é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul está aqui. A bandeira do Brasil contém 9 constelações. Entre elas, a constelação do Cruzeiro do Sul. E antes que alguém diga, ou faça alguma crítica, tá vendo? É porque o governo, não sei o quê. Não, não, não. Essa página aqui, com esse mesmo texto, está assim, eu posso garantir para vocês, desde 2011. 2011 foi a primeira vez que eu entrei no Palácio do Planalto e eu vi a página sobre a bandeira do... Muda o logo do governo. Muda o governo, mas não muda o texto. O texto continua dizendo que as estrelas que fazem parte da esfera representam a constelação do Cruzeiro do Sul. Eu, como cidadão, vou de novo, no próximo governo, mandar um texto novamente para que eles alterem isso daí, por gentileza. É uma alteração muito pequena, mas muito importante. É só dizer que a bandeira do Brasil tem 9 constelações. As estrelas que fazem parte da esfera representam 9 constelações do céu, entre elas a constelação do Cruzeiro do Sul. É só isso, gente, e já fica perfeito. Mas eu mandei em épocas anteriores, governos anteriores, recentes e atuais, não adiantou em nada, não mudaram, e é um erro que poderia ser evitado, porque, né, poxa, que é isso, gente? São 9 constelações, você me diz que tudo isso daí é o Cruzeiro do Sul? Poxa, dá até tristeza por isso. Bom, enfim, pessoal, eu vou terminar por aqui, vou deixar algumas referências para vocês. Esse livro aqui, no início, essa primeira, Fundação IBGE, Coimbra, né, a bandeira do Brasil, Raízes Históricos Culturais de Coimbra, ele é fantástico. É muito bom, aprendi muito da bandeira com esse livro. Depois tem esse outro livro aqui, da Fundação IBGE, que dá para baixar no site da Fundação IBGE, Bandeira do Brasil e outros símbolos nacionais. Tem um site que eu desenvolvi esse trabalho, né, o gente.ru/bandeira, que desenvolveu esse trabalho desde 1999. Na época, era o único trabalho que falava sobre a bandeira do Brasil na internet, com mais detalhes. Hoje, felizmente, tem um monte de sites aí que falam bastante sobre a bandeira do Brasil de forma correta. E tem mais esse último aqui, bandeiranacional.com.br, que é uma espécie de resumo desse primeiro site aqui, né, desse site anterior aqui. Enfim, eu termino aqui essa apresentação. Eu sei que eu me delonguei demais, né, Fernando? Devo ter passado bastante do horário. Mas deixo aqui os contatos para vocês. Muito obrigado. Ô, professor Zé Roberto, excelente palestra. O tempo passou muito rápido. Vários elogios aqui, comentários muito positivos acerca da sua apresentação. Muito obrigado. A gente vê que é um assunto realmente muito rico, né, pessoal? Muito rico e isso é bacana, porque tem muita coisa interessante na bandeira, mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou, se torna às vezes um pouco difícil explicar isso para as pessoas, né? Então, eu, por exemplo, antes de saber essas coisas todas, eu quando olhei para a bandeira do Brasil, conhecendo bem o céu, eu falei, poxa, mas a costureira errou, o Cruzeiro do Sul foi bordado errado, né? Você olha na bandeira da Nova Zelândia, ele está certinho, da Austrália está certinho, mas, né, embora na Austrália acho que não tenha intrometido, mas da Nova Zelândia tem. Então, isso causa um acerto, né? Mas depois a gente tem que acabar explicando isso para as pessoas, não é tão fácil, né? Precisa de uma palestra para saber todos esses detalhes. Então, beleza, eu vou abrir aqui, o professor Manuel Pereira já vai falar, levantou a mão, professor Manuel. Zé Roberto, primeiro, cara, que palestra maravilhosa, deliciosa. Eu, enquanto professor, estou encantadíssimo pela sua palestra. Inclusive, aqui, quero até registrar que eu não sabia que você era o cara do Zenit, né, .nu, e que eu já andava por ali, já ali em 2010, e, inclusive, quero, de público aqui, fazer um convite para a gente gravar um programa para o meu Sertão Ciências, tá? E
a essa sua excelente apresentação 3 informações. A primeira, Manuel Pereira Reis é baiano, gente, é daqui, de Cachoeira, da cidade de Cachoeira, é um baiano que vai, né, ajeitar as estrelas na bandeira, na nossa bandeira, né? A outra informação é que essa questão da estrela estar invertida no Cruzeiro do Sul, segundo o professor Rudsten Vasquez explicou numa entrevista que eu fiz com ele, é que pela questão do positivismo, é como se o Brasil tivesse sendo observado por uma entidade de fora do planeta, né? Uma entidade celestial, uma entidade divina, né? Ele estivesse olhando de fora para dentro o nosso país. E aí, no caso, olhando de fora para dentro, a posição da constelação inverte, né? Foi essa explicação que o professor Rudsten me passou. E, para terminar, como você citou aí brevemente, né? É aqui no Brasil, em 1500, que é batizado a constelação do Cruzeiro do Sul, aqui na Bahia, inclusive com a chegada de Cabral, pelo mestre João, o mestre João Faras, que essa criação está em registro que foi enviado para Portugal ao rei Dom Manuel, onde o João Faras ele coloca, né, a criação dessa constelação por conta da necessidade de navegar abaixo da linha do Equador. Então, muito obrigado, espero não ter estendido. E isso tudo que eu falei aqui para vocês está aqui, como eu disse, no Sertão Ciência, no documentáriozinho que eu fiz a respeito da história da astronomia na Bahia. Obrigado, Monel. É uma honra, inclusive, no futuro participar aí do programa. Né? Eu adoro falar sobre esses assuntos, então já me sinto convidado. Muito obrigado. Só um comentário rápido sobre a questão da inversão, né? Eu também já tinha visto essa interpretação. Lembrando que não é só o Cruzeiro do Sul que inverte, né? Todas as constelações estão invertidas. Você não vê, por exemplo, o Cruzeiro do Escorpião, você olha para o céu e você observa, geralmente no mês de maio, você consegue observar, nas primeiras horas da noite, você consegue observar a constelação do Cruzeiro do Sul em sua passagem meridiana, né, com o eixo maior na passagem meridiana, ou seja, o Cruzeiro de pé. Quando você faz isso, o escorpião não está do lado direito, está do lado esquerdo. Então, não é só as estrelas do Cruzeiro do Sul que invertem. São todas as estrelas, todas as constelações estão invertidas. Né? E estão invertidas por causa desse modelo da esfera celeste. Está figurando uma esfera celeste nas mãos. Eu já tinha ouvido falar sobre essa explicação fora do planeta. Só que aquilo que eu tinha falado, não sei se eu passei muito rápido, porque esse é um tema tão grande, quando eu já dei uma palestra dessa sobre um mini curso, na verdade, sobre o bandeira do Brasil no planetário, e foi em 3 etapas, tem 3 momentos. Então, às vezes, eu tenho que falar muita coisa num momento só e eu acabo me atropelando, eu sei que eu falo meio rápido. Mas eu citei lá no início que essa concepção de esfera celeste, esse modelo de esfera celeste, é um modelo imaginário. Né? Não existe uma esfera celeste de verdade, não existe uma abóbada celeste de verdade. Então, eu não posso me imaginar fora da esfera celeste. Então, é uma posição absolutamente fictícia. Mesmo que eu esteja fora do planeta Terra, eu nunca vou conseguir observar os astros dessa maneira, as constelações dessa maneira. A esfera celeste é um modelo de como a gente observa o céu aqui no planeta Terra, uma modo que os nossos olhos enxergam. Mas eu não consigo, jamais posso sair dessa esfera celeste, são um modelo. Né? Então, assim, eu já tinha ouvido falar dessa explicação, mas, assim, ela é uma explicação que eu considero, assim, meio que poética, né? Uma coisa assim, uma visão poética. Não uma visão, realmente, não uma justificativa. Porque a justificativa é que se trata de uma esfera celeste. Eu pego uma esfera celeste nas minhas mãos, eu olho para ela, eu inclino ela, coloco o Cruzeiro do Sul, né, bem de pé, ajeito a esfera para o Cruzeiro do Sul ficar com o eixo maior de pé. E eu inclino ela mais ou menos segundo a latitude do Rio de Janeiro, então eu vou ver mais ou menos esse círculo central aí da bandeira do Brasil. Né? Mais ou menos parecido. Eu vou ver dessa maneira. Mas isso porque eu peguei uma esfera celeste e coloquei na minha mão. Mas essa visão que eu estou tendo desse modelo não existe.
Não é que eu saio do planeta e olhe para a Terra, olhe para o Brasil, eu vou ver jamais, né? É um modelo completamente diferente. É só esse comentário também que eu queria fazer, para deixar mais claro, né? Mas como explicação poética, eu até entendo esse tipo de colocação. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma observação, pergunta? Diná. Diná, por favor, Diná. Pois é, Alberto, como sempre foi muito legal, gostei muito de... Eu já vi várias palestras, mas sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa que eu não lembrava, muito legal, parabéns. E parabéns, Fernando, foi ótimo foi um ótimo convite, um ótimo programa. Só um detalhe que eu pensei agora que eu me toquei, que o dia 19 de novembro é o dia da bandeira, então é por causa desse decreto, é isso? Isso. Só agora que eu me toquei. Assim. Eu não deixei isso claro também, né? Mas houve a proclamação da República, né? Que eu falei que não é bem uma proclamação. Houve a República e 4 dias depois foi instituída a bandeira do Brasil, dia 19 de novembro, né, por esse decreto, o decreto número 4. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial no dia 19 de novembro, que passou a ser, então, o Dia da Bandeira. Legal, muito bom. Muito bom. A professora Sara quer perguntar, levantou a mão. Professora ainda não. Boa noite, Sara. Boa noite, professor José Roberto. Uma curiosidade. Tem algum registro assim, de por que motivo o Estado da Bahia não está junto dos outros estados do Nordeste na constelação de Escorpião? Tem mais sim. Central? Tem sim, Sara. Eu não cheguei a mencionar, porque isso ficava no mini curso que eu dava sobre a bandeira, porque fala mais coisas, né? Aqui eu fiz um compacto, uma síntese, mas tem sim. E o motivo é muito legal. Muita gente fala, quando eu estou falando um pouco mais demorado sobre a bandeira, essa pergunta surge no meio da conversa mesmo. O pessoal fala, mas pera, a constelação do Cruzeiro do Sul tem os estados da região sudeste, né? Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Minas, tem Espírito Santo. Aí a Bahia, que é isso? A Bahia está querendo virar sudeste, né? O pessoal faz essas colocações aí. Mas não, gente. Lembra daquilo que eu falei? As estrelas foram... essa relação estrela-estado foi feita tentando respeitar, tentando fazer uma aproximação entre as posições geográficas dos estados e as posições das estrelas no firmamento. E a classificação das regiões do Brasil, essa que a gente estuda desde criança, região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sul, essas 5 regiões, elas são uma coisa moderna, elas são bem mais recentes. Embora todos nós aqui estudamos ela na escola, mas ela é uma representação moderna. Na verdade, lá em 1889, não existia essa divisão territorial brasileira em 5 regiões. Eram diferentes os nomes das regiões. E havia uma região central do Brasil. E a região central, adivinha? A Bahia fazia parte dela. Dessa região central do Brasil. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a Bahia entra na constelação do Cruzeiro do Sul. Porque a Bahia fazia parte da região central do Brasil, a divisão geográfica que vigorava naquela época. Se você for atrás, buscar um professor de geografia, ele vai até desenvolver melhor isso daí do que eu. Mas a divisão territorial brasileira em regiões, macro-regiões, né, o que hoje a gente tem 5 regiões, ela muda ao longo do tempo. Tá? E, então, em 1889, não haviam essas 5 regiões. E a Bahia pertencia a uma região chamada região central. Por isso que ela entra lá no Cruzeiro do Sul. Está juntinho lá. Pronto. E boa parte do território também está ali pelo centro, né? Territorialmente falando, o estado da Bahia. Boa parte da área do território está mais para a direção do centro. Mas a região central. Eles tentaram, né? Claro que a gente não consegue fazer exatamente igual, mas tentaram fazer uma espécie de reprodução entre as posições geográficas dos estados, quem está nos estados mais ao oeste, estados mais ao sul, né? E a posição das constelações do céu. Então, por exemplo, os 3 estados do sul ficam bonitinhos lá com o Triângulo Austral. Os 3 bem bonitinhos. Né? Então, assim, tentou-se fazer esse tipo de coisa. Pegou os estados do Nordeste, né? E que a Bahia era da região central, a Bahia não era Nordeste, era região central, e vamos colocar as estrelas do Escorpião, que depois mataram o bichinho na bandeira. Né? Eu sempre acho isso terrível. Obrigada, professor. Parabéns, foi excelente, assim, muito rica.
astronomia, história, muito legal, muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigado. Verdade. Mas alguém gostaria de perguntar? O Zé Roberto? Então, só para deixar claro, o Teixeira, né, o Teixeira Mendes foi o idealizador. Sim, o principal idealizador. O Décio Vilares foi o artista que pôs no papel. Isso, Décio Vilares. Né? E ainda não citei, mas a senhora Flora Simas de Carvalho, a senhora tem até a foto dela, que a família dela passou para mim, essa foto, foi a pessoa que bordou a primeira bandeira. A primeira bandeira nacional foi bordada por essa senhora, dona Flora Simas de Carvalho. Eu não cito isso na apresentação, mas aí foi isso. Foi o Teixeira Mendes, que é o filósofo, né, principal idealizador, mas teve um outro colega dele, que me fugiu o nome agora, e mais o baiano, né, o catedrático em astronomia, professor Manuel Pereira Reis, que fez essa consultoria astronômica, né, e o desenho foi executado pelo Décio Vilares. Muito bom. E é interessante porque se mantém, né, na bandeira anterior havia a esfera armilar, que é um instrumento astronômico, que é derivado da bandeira portuguesa, né, as grandes navegações, isso tudo, né? E o Teixeira Mendes, das Vilares, eles então mantiveram a ideia da esfera celeste, né? Só que agora não representada por uma esfera armilar, e sim, né, com uma representação mais vitória, digamos assim, né? E eu gosto de falar, sabe, que se a gente fosse fazer a bandeira do Brasil hoje, eu chamava aquele cara lá da Globo, aquele que fazia as aberturas do Fantástico lá, o Tony, né, para fazer em 3D, sabe? Aquela coisa, porque aí é uma esfera mesmo, né? Porque você imagina, aqui está no centro da bandeira é uma esfera. Desde o início, o Teixeira Mendes estava dando a dica com a faixa branca. Gente, isso é uma esfera, tá? Isso é uma bola. Mas aí, com esse negócio de aspecto do céu, acaba que isso foge da cabeça da gente. Mas aquela parte central da bandeira é uma bola, é uma esfera, é um globo celeste. A faixa branca confere exatamente essa ideia, tenta passar essa ideia de esfericidade. Mas é que hoje, esfera pra gente tem que ser aquelas coisas feitas num software de 3D, né? Aquela coisa toda com aquela sombra e tal. Então, se fosse fazer hoje, ia fazer desse jeito, né? A bandeira toda cheia de coisa. Né? Eu gosto muito de brincar com esse tema quando a gente trabalha com crianças, elas adoram, crianças e jovens, eles adoram esse tema. Por exemplo, outra parte que eu digo, né? A bandeira do Brasil foi muito criticada porque ela fugia das regras de heráldica. Heráldica é um sistema de símbolos e formas que surgiu na Idade Média e que ditava, mais ou menos, né, as normas, como se faz brasões, siglas, emblemas, né? É a heráldica. E o Brasil, a bandeira do Brasil foge bem dessas regras de heráldica. E os criadores da bandeira se defendiam, dizendo que, não existia Idade Média aqui mesmo, rapaz. As regras da heráldica nunca gozaram de muito privilégio no Brasil, que é um país que não viveu Idade Média. O Brasil surgiu já na Idade Moderna. Né? Nossa nação não é da Idade Média, não é tão antiga assim. Então, a parte de heráldica, ela é meio que desprezada, meio que propositadamente. É toda aquela ideia de modernidade, né, que caracteriza o Brasil. A própria fundação de Brasília, aquela ideia de fazer a coisa moderna, não é um país jovem, moderno, para frente. Então vamos fazer esse tipo de coisa. Inclusive, outra fala que eu gosto muito de citar para os alunos e eles acham muito engraçado, é porque a bandeira, por ter letras e por ter um símbolo que tem que ser visto de um lado e do outro lado tem que rebater, ela é uma bandeira cara. Eu digo que ela já nasce superfaturada, porque você tem que fazer a bandeira em duas partes. A bandeira da França, por exemplo, entre outros, você faz só um tecido, pega o tecido de 3 cores lá, das 3 cores corretas, borda, junta e acabou. Ela é vista de um lado e do outro, a mesma coisa. Não, bandeira do Brasil não. Tem que bordar duas e colocar uma contra a outra. Senão, quando você inverter, você vai ver tudo ao contrário. Inclusive as letras, tudo dá, mesmo ao contrário. Então tem que ser uma bandeira bordada sobre a outra, né, juntinha, para que de um lado e do outro eu veja a mesma coisa. Ou seja, ela é uma bandeira que é o dobro, ela vale o dobro de uma bandeira comum, ela já nasce superfaturada. Tem que ser uma bandeira mais cara, ela é complexa até nisso. O pessoal adora quando eu falo isso. Interessante, né? Até o Rodrigo perguntou, será que você conhece algum vídeo com a bandeira em 3D? É bem capaz de existir. Alguém que trabalha com 3D já deve ter feito. Né? Já deve ter feito. Muito bem, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, comentário? O Dr. César, por favor, pode abrir seu microfone e nos brindar com suas palavras. Professora Sônia, obrigado. Fique à vontade para
professora se despedindo. Sim, a Sônia. Professor César, pode abrir seu telefone e fazer uso da palavra. Senhor Zé Roberto, prazer em revê-lo. Fernando havia me falado do seu conhecimento, da sua oratória sobre a bandeira, sobre o conhecimento, mas o senhor superou em muito. E como o senhor pode ver, nos encantou a todos. Então, eu gostaria de agradecer por essa noite maravilhosa de conhecimento, que eu acho que todos nós agregamos de uma maneira bastante didática e mostrando assuntos que não encontraríamos em livro. Meus parabéns. Muito obrigado, professor. A honra é toda minha de poder revê-lo. Foi um prazer conviver com o senhor lá no 25º Encontro da ABP. Ansioso para o ano que vem, a gente se rever novamente. E é um grande prazer, uma grande honra estar na sua presença novamente. Eu que agradeço. Obrigado, será um prazer. Obrigado, César, pela participação. Eu a princípio, eu conheço todos aqui. Eu vou pedir só para o professor Otoniel ali se apresentar. Desculpa, professor Otoniel, eu não lhe conheço. E depois para o professor Pablo Leonardo ali também. Dá um oi para a gente, se possível. Só se apresentar rapidinho, professor Otoniel. Pode abrir seu microfone. Primeiro... Bom, eu acho que talvez ninguém me conheça aí. Eu sou daqui de Brasília e eu participo do Grupo de Astronomia de Brasília. E foi por meio do clube que eu tive conhecimento dessa atividade, né, dessa live. E achei interessante o tema e eu achei que eu ia conhecer assim, alguns detalhes a mais, né, da bandeira do Brasil, além daqueles que eu já aprendi lá quando eu fiz o ensino fundamental lá há muitas décadas. Aquela bandeirinha simples que a gente desenha, qualquer um consegue, né? E eu me surpreendi com a palestra do professor José Roberto, né? Superou muito a minha expectativa, né? E foi uma palestra muito rica. Eu não sabia que a bandeira brasileira tinha tanto detalhe, tanta coisa interessante, né? Ainda mais se relacionando com um tema que é comum para todos nós, né? Todos nós gostamos, né? Que é a astronomia, né? Então, eu achei, assim, fantástico. Só agradecimento aí a essa oportunidade e a essa aula muito boa que o professor deu. Muito obrigado. Vou estar sempre atento, né? Eu gostaria até de saber se tem algum cronograma de vocês de atividades, de live, que eu achei muito produtivo e gostaria de participar outras vezes. Obrigado. Que bom, Antoniel. Obrigado também ao Rodrigo Magalhães, que fez esse trabalho de divulgação, nosso representante lá em Brasília. Obrigado. Todo primeiro sábado de cada mês, às 19 horas, a gente tem um encontro, embora o próximo, por exemplo, vá ser presencial. Então, se você quiser, professor, o Antoniel pode fazer parte do nosso grupo aberto de WhatsApp, viu? E também, se tiver interesse em se inscrever, se tornar um associado efetivo, está aí no chat o link de inscrição. Obrigado pela sua participação. E Pablo Leonardo também, se puder nos brindar com umas poucas palavras, se apresentar. Claro. Primeiro, queria agradecer a José Roberto. Como você pode perceber, não sou brasileiro, então todo esse conhecimento foi muito legal de aprender, de conhecer, né? Tínhamos esse conhecimento de que a bandeira do Brasil representa o céu, mas como a maioria das pessoas não sabia que era a visão de fora. Isso aprendi na última reunião do grupo de AB no Farol com o professor Manuel Pereira. Entre outros temas, ele passou isso por cima e fiquei assim também como você. Peraí, deixa eu ver. Aí falei, hoje vai ter uma explicação muito mais elaborada, né? E foi realmente, superou minhas expectativas. Então, primeiro, queria te agradecer. Bom, eu comecei nesse grupo de astronomia amadora faz pouco tempo, sempre gostei, mas nunca tive oportunidade até uns 5 anos atrás, até que comecei, 4 anos atrás. Tomei contato com o grupo, aí foi muito interessante porque tive muitos conhecimentos
exponencial como crecen las cosas. Ahí tive ese conocimiento todo y hoy tive esa oportunidad de con vocês, agradeço, viu? Além mais, muito bem organizada essa palestra, muito bem elaborada, muito bem. O timing foi muito bem colocado. Que bom, Pablo. Obrigado. Agradecer também a professora Daniele, professora de matemática, de Feira de Santana, obrigado pela presença. O Damião também, eu não conhecia ainda, só lá do grupo. Damião, obrigado pela sua presença, prestígio, ter conosco, um planetarista com a sua experiência. Aliás, hoje tem mais planetarista do que gente aqui. É uma lenda, Damião é uma lenda. Tá bom, gente. Alguém mais gostaria de fazer um último comentário? Ter alguma observação? Se não, então eu peço que a gente, quem puder, abrir os microfones, talvez no vídeo, vamos dar uma salva de palmas a Zé Roberto e encerrar nossa aula. Fazer um print aqui. Pessoal, a todos, muito obrigado. Zé Roberto, em especial a você, nosso agradecimento e até a próxima. Obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigado. Boa noite.